Olá, tudo bem com você? Começamos hoje a leitura do livro da Carta de 2 Coríntios, também de autoria de Paulo, escrita por volta do ano 57 depois de Cristo, um ano depois da primeira carta, primeira aos Coríntios. Aqui Paulo defende seu apostolado, não porque necessariamente se preocupasse com sua reputação ou imagem, mas sim com a sua mensagem e a aceitação dela. Caso sua imagem fosse denegrida, como estava sendo feito, a mensagem dele, a pregação dele também poderia ser comprometida. Verso 1. Mesmo débil e defeituosa como fosse, Paulo considerava a igreja de Corinto também igreja de Deus e chamou os irmãos de santos, inclusive. Mesmo com nossas imperfeições, nunca devemos desistir de buscar em Cristo a santidade e a pureza. Verso 2, a saudação típica de Paulo, graça e paz, mostra que a graça de Cristo e a salvação é que trazem paz ao nosso coração. É da graça de Deus, o perdão recebido por meio de Cristo, que realmente vem a paz, que deve inundar nossa vida, nosso coração e transbordar também a outras pessoas. Verso 3, é Deus que nos consola, o Deus de toda consolação. Deus nos consola para que possamos consolar outras pessoas. O que recebemos dele, devemos partilhar com os outros. Verso 9, um conselho muito oportuno Paulo nos dá aqui. Não confiemos em nós, mas no Deus que ressuscita os mortos. Veja só, nossa confiança vem de Deus. Devemos confiar em Deus. E aqui Paulo nos lembra de que Deus é poderoso a tal ponto de ser capaz de ressuscitar mortos. Então por que confiar em coisas? Por que confiar em nossa força, em recursos humanos unicamente? Se temos o Deus Todo-Poderoso, aquele que dá vida aos mortos, à nossa disposição, aquele que promete nos consolar, nos ajudar. Devemos confiar em Deus. Ele é todo o suficiente para nos dar o consolo com que devemos ser consolados. Verso 11. Podemos e devemos ajudar os servos de Deus orando por eles. É o mínimo que podemos fazer por aqueles que estão lutando pela igreja, aqueles que estão trabalhando, se desgastando pela causa de Deus, como era Paulo, como fez Paulo. Então, no mínimo, devemos orar a Deus para que essas pessoas sejam fortalecidas, sejam consoladas e tenham disposição, força, energia para continuar sua obra pelo reino de Deus. Verso 20. Deus é fiel e cumpre suas promessas. Ele sim, sempre é fiel. Versos 21 e 22, Paulo afirma que foi ungido e chamado por Deus. E aqui ele começa a defendendo então seu apostolado, sua missão e seu chamado diante dos coríntios. Verso 22 ainda, o Espírito Santo, em nosso coração, é o penhor da vida eterna. Ainda não desfrutamos da vida eterna, ainda estamos neste mundo de pecado, somos ainda mortais, mas quando o Espírito Santo está em nossa vida, quando vivemos em comunhão com Ele, é como se Deus tivesse já nos dado um cheque pré-datado. Um dia nós vamos sacar esse valor, recebendo a coroa da vida eterna. Mas se já temos o Espírito Santo em nossa vida, nós temos o penhor dela. Nós já podemos, de certa forma, sentir, crer que vivemos a vida eterna desde já. No verso 24, devemos sempre cooperar para a salvação e a alegria das pessoas, viver para servir, assim como viveram Paulo e Jesus, a quem Paulo imitava. Devemos ter uma vida de serviço. Isso é cristianismo verdadeiro. Começamos então, muito bem, a leitura de 2 Coríntios e que a cada dia possamos avançar no estudo dessa carta de Paulo, dessa outra importante carta de Paulo, extrair lições importantes para a nossa vida, aplicá-las à nossa vida aqui no século XXI, porque um livro inspirado por Deus tem aplicação permanente, apesar do contexto que temos que sempre levar em consideração, como já vimos em outros escritos de Paulo. E que você possa abrir todos os dias a carta de amor de Deus e retirar dali luz, graça e paz para a sua vida. Eu sou o pastor Michelson Borges e desejo a você um dia muito feliz, muito abençoado na companhia de Jesus Cristo, o Deus de toda consolação.